todos que nós usamos e que tem mesa grande, o autonivelamento era uma porcaria. Eu não vou aliviar, não. Bem-vindos a mais um 3D FilaCast. Eu sou o Wesley. Eu sou o Henrique, seja bem-vindo mais uma vez. Bora lá? E vamos falar das novidades do mundo da impressão 3D. Tem impressora nova, não tem? Tem impressora nova e qual que é o termo usado aí na matéria? Sem precedente. Olha, não sou eu que estou falando, a matéria está falando sem precedentes. Será que é mesmo sem precedentes? Tu é boa de marketing, né? Nunca na história desse país, e antes que eu esteja falando que você acredita que é de política, não é isso que eu quero dizer, nem de um lado nem do outro. O que eu quero dizer é que eu já vi algumas frases de efeito desse tipo que a gente tem que pensar. É verdade? É sem precedente ou não é sem precedente? E quem é que está falando que é sem precedente? Será que é fake news? É fake news ou não? Então vamos lá, Creality. Vamos falar de naked, de impressora pelada, de impressora nude, pelada. Ih, rapaz. Aí o pessoal vai confundir tudo. Gente, esse termo naked é muito usado para motocicleta. Então você tem as motos de velocidade que tem aquela carenagem toda, e você chama a versão sem carenagem naked, o famoso nude hoje, né? Então é aquela moto mais peladinha, vamos colocar assim, que tá só o equipamento ali e que o motociclista vai tomar o vento. Vão baratear. Vai tomar o vento. Será que parece alguma coisa nesse sentido? Para a impressora 3D? Tomar vento não é muito bom não, né? De um lado não, mas talvez para quando vai usar só PLA, não faz tanta diferença. Não faz tanta diferença ou quase nenhuma. Então, vamos lá. Quem é a impressora naked e sem precedentes que está falando isso aí? Pois é, tem 2 dias que teve o lançamento oficial, né? Que já teve agora há pouco o lançamento deles, né? A Creality fez toda aquela festa, né? De lançamentos gerais para 2024, né? E agora a gente fala da V3 Plus. V3 Plus, nós falamos há alguns dias atrás da V3. V3, é como se estivesse voltando aí o passado. Pode chamar, né? de V3 Max, de V3 grandinha, de V3, né? O importante é que nós falamos, tem a SE, a KE, a V3 pura, vamos colocar aqui a nova, e agora nós temos a V3 Plus. V3 Plus. E esse Plus, sem precedente, o que é que traz? Um pouquinho maior ali, né? É um pouquinho maior em volume. Quantos centímetros maior? Ela tem 30 por 30. Se eu confirmar aqui a altura, 30 por 30 por 33 centímetros. 33. 5 centímetros em algumas dimensões a mais? 5 centímetros faz diferença para você? Depende para quê? Para quê? E essa é uma pergunta da qual a gente quer trabalhar aqui. Eu até pensei em abrir o vídeo para falar. Faz diferença investir, às vezes, 100, 150 dólares a mais por esse 5 centímetros em cada dimensão no XYZ? Talvez no Z um pouquinho mais? Qual que é a sua aplicação? Que pode ser um problema. Cabe onde é que você... né? Cabe na sua mesa, no local que você está imprimindo. Então, para essa discussão, a primeira coisa que a gente vai colocar é a pecinha que vai mostrar a partir de agora. Então esse vídeo nós vamos ficar pequenininho, vai colocar uma peça aí para ser mostrada. Dá uma olhada legal. Dá uma olhada legal para você entender. Nós imprimimos uma peça que tem uma dimensão grande no Z, mas no X e no Y muito pequena. E fizemos de propósito, tá? O eixo lá embaixo, ponto de contato, também com a impressora 3D, bastante pequeno. E fizemos de propósito. Para quê? Para gerar vibração nas últimas camadas, você vai poder enxergar isso direitinho. O que é o objetivo? Mostrar que só tamanho não quer resolver tudo. Eu preciso imprimir uma peça muito grande, especialmente no Z. A gente tem visto o pessoal investir, por exemplo, na FL Sun V400. Boa impressora, né? Já comentamos em outras ocasiões os problemas. Mas quando a gente vai crescendo muito o Z, vai terminando essa peça, ela vai chegando ali perto dos seus 300 milímetros,
É muito comum, se a gente não tem uma estrutura de peça lá embaixo muito grande, a gente começar a ter vibração não na impressora, mas aquela peça ela não tem estrutura. Você lembra quando a gente estava imprimindo na CRM4, um vaso que ele tinha uma base pequena e era perfeito no início, mas no topo era nítida a diferença de qualidade. Vamos pensar um pouquinho e trazer para outro setor para a gente pensar? O pessoal da construção civil talvez vai entender isso fácil que a gente está falando. Poxa, eu vou construir um prédio de 3 andares, a estrutura de fundação é uma e as colunas e vigas que vão sustentar. Você vai subindo a quantidade de andares que você vai precisando, a carga em cima que você vai precisando sustentar aquele peso vai sendo maior. O ponto de contato lá embaixo precisa ser grande ou ao longo do caminho para isso não balançar. Lembrar, gente, que a impressora FDM, né, Henrique, ela tem movimento de cabeçote. Nós não estamos falando de uma impressora com LCD que projeta luz e que não tem movimento. Estou falando de uma impressora que vai ter, por mais que ela esteja só depositando a camada, em algum momento no travel, né, na viagem do cabeçote para um lugar ou para o outro, especialmente se a peça precisa de suporte nessa altura, que são estruturas mais finas, você pode perder a sua peça. E nessas impressoras, você está sentindo maior ou menor vibração? Não, cara, melhorou, assim, é absurdo que melhorou. Mas a gente vai fazer de propósito, né, uma peça chata para o pessoal conseguir entender que vai vibrar. Mas apesar do cancelamento, a impressora, ela imprime assim, igual esse computador parado, a impressora fica... Nossa, você vibrou tanto. O fundo da tela mostrou o que acontece. Olha, é interessante, ontem a gente estava comentando, nós colocamos 3 impressoras rápidas numa mesma bancada para avaliar isso, né? E por isso o Henrique está questionando. E as 3 brigando junto. É uma briga, gente. Vira assim, é uma tentando, né? E uma das impressoras é a Bambu Lab, e ela gasta um tempão para justamente, ela faz algumas vibrações para entender qual é o impacto do cabeçote indo rápido para cancelar esse ruído. Mas com mais de uma impressora 3D, estou para falar que dessas rápidas você vai ter que fazer bancadas individuais. E dependendo de como que você chumbou essa bancada na parede, talvez você vai ter que melhorar a estrutura, porque a impressora vibra com força. Eu fico imaginando essas fazendas aí de impressoras que o pessoal divulga, né? 100, 200 impressoras, mas são bancadas inteiriças, assim. Como é que aquilo ali funciona? Cara, nós estamos fugindo um pouco do assunto, mas eu gostei do seu questionamento. Não sei se você viu esses dias um fabricante europeu, eles estavam com 300 máquinas, mas 90% estava sendo mostradas, já estavam no chão. Eu sei que ergonomicamente você deve estar pensando, falando assim, não é o jeito mais inteligente, vai gastar um espaço, né, muito grande. Mas impressoras novas e modernas, você vai ter que planejar aonde você vai colocar. Se antes, gente, cansado de vestir de erro, Henrique. O pessoal quer imprimir com ABS, no escritório com ar-condicionado gelado, em cima da impressora 3D, o cara até fala, não, a impressora está fechada. Eu falo, cara, mas com esse fluxo de ar que você está jogando aí, não vai dar bom. Então, se antes a gente tinha que pensar muito no clima, no que você vai fazer com aquela impressora e tal, agora você vai ter que pensar um pouquinho melhor como é que você vai colocar uma impressora trabalhando a 600 milímetros por segundo, com outra do lado, brigando e fazendo esse movimento e a barulheira. A Bambu está um pouquinho menor, tá mais comportado do que as K1. Eu tenho uma, assim, não estou falando de uma salada de impressora, né? Mas a Bambu, a PS1, que nós estamos usando com mais P1S, que nós estamos usando agora com mais frequência, é interessante que ela tem realmente um barulho durante o movimento, durante a impressão, pouco, mas eu achei que o processo, quando ela movimenta, faz a viagem rápido para lá e para cá, ela dá uns trancão também, uns estralos, principalmente na bobina voltando, quando você vai imprimir mais de uma cor, a bobina vai, volta, vai. O MS, ele gera um ruído muito grande. Marca aí, parece um ciclista. Como é que é? Você sabe de quem eu tô falando, né? Não tô sabendo. Não. É um coach famoso aí que ensina sobre ciclismo, uma técnica. É só você... Você tá falando do Pablo? É melhor. Quando eu falo alguma coisa assim um pouco
acima da curva aí. Então, a Bambolab, ela puxa, ela volta e eu vou falar, aquilo ali é assim, barulhença. Barulhento. Bem, mas vamos lá. Eu quero que você dê a sua opinião. É sem precedente? Create V3 Max, ganhando apenas dimensional. Vamos lá, ela é a mesma impressora que a V3 com um pouquinho mais. O que é sem precedente? Então, a Plus, eu tenho a impressão de que ela é... Bom, em primeiro lugar, ela é a V3 um pouquinho maior, né? Aqui no Brasil, talvez. Então, aquela reunião das impressoras é uma evolução natural das coisas, né? É uma impressora que ela já tem um volume que já é conhecido, né? Mas para aquele volume com velocidade alta, não tinha aparecido por aqui, não. O que a gente tem, não oficialmente aqui no Brasil, mas chega ainda, são as impressoras da Solvol, né? Aquela Comgrow, que seria mais próxima dela, mas não tem um incremento muito grande. Vou dar um exemplo para quem é das antigas, talvez vai entender. Não é o Gol e o Voyage, não? É mais ou menos por aí. É o mesmo carrinho aqui na frente, assim, tal, aí colocou uma bundinha aqui, né, um sedanzinho, só para colocar um pouquinho mais de mala, né, e para mudar um pouquinho o visual da traseira para quem gosta daquela traseirinha, é a mesma coisa. O sem precedente é essa mudança, né? Funcionalidade é a mesma, né? Velocidade é a mesma. Não, a velocidade, assim, para o carro, né? Não, tô falando da V3, comparando a V3 não, com a V3 sim. V3 Plus. Tô pensando com uma versão de uma CR que tinha já o mesmo volume, você está colocando velocidade. Mas para você colocar velocidade, aí faz o que eles falam, né? Uma estrutura um pouco melhor, né? Uma ventilação melhor, mas só para poder funcionar. Eu acho que eles estão parcelando o lançamento. Porque eles acabaram de fazer um monte de lançamento, falar isso, aquilo, a K2, né? Aí agora vem falando de uma impressora que, na verdade, é a mesma com um pouquinho maior de dimensão. Agora, nós falamos do Naked, mas não comentando, não entramos no mundo da impressão 3D. Por que disso, né? Porque, gente, é a K1 Max, K1 Plus? É a K1 Max. É o K1 Max pelada. É a mesma coisa que nós comentamos quando lançou a V3, era a K1 pelada. Agora nós estamos assistindo de novo o sem precedentes aí, que nós pegamos a K1 Max e arrancamos a estrutura em volta dela. Agora eu espero que eles tenham solucionado os diversos problemas que o pessoal teve com a K1 Max com a base, né? Que não é plana. Mas você vai falar disso aí no vídeo? Não podia falar? Podia falar? Olha, gente, nós temos que falar e vamos alertar, porque essa questão do tamanho. Nós comentamos primeiro a questão de vibração em alguns tipos de peça que você vai ter que pensar. É preferível, muitas vezes, dividir a peça em duas do que você subir um Z muito alto. Trabalha com impressora pequena, investe menos, divide a peça no meio, faz uma solução, às vezes, um encaixe legal e pronto. Agora, o outro detalhe importantíssimo isso não é de agora. Os fabricantes nacionais, todos que nós usamos e que tem mesa grande, o autonivelamento era uma porcaria. Eu não vou aliviar, não. Olha, até assustou. É porcaria. Ela tá nervosa. Ela hoje não... Olha, sério, ou se funcionava, funciona sobre um período pequeno. E se você ficou chateado que está assistindo é fabricante nacional, desculpa, você me prova o contrário que eu mudo o que está no vídeo. Né? O que eu usei até hoje, nivelamento funciona durante um período e depois você vai ficar tendo que dar manutenção nisso aí. É uma dor de cabeça. E desculpa, crônico. Nós estamos tendo um índice, pode pegar nos reviews lá externos também, que a Creality não, nessas impressoras de base maior, de mesa grande, tem tido dificuldade de nivelamento. Ponto final. Mas é polêmico sim, e talvez pode cortar o vídeo e colocar lá no início, porque é uma coisa terrível. O cara compra uma impressora 3D, né, Henrique, querendo usar o volume, e aí ele tem dificuldade para fazer isso com pouco tempo de uso. Geralmente vem funcionando. E aí eu vou fazer uma pergunta talvez matadora. Será que é por isso que a Bambolab não lançou nenhuma impressora grande?
essa pergunta ela serve ao mesmo tempo até para as grandes empresas, né? Você pega uma HP, uma Epson. Por que eles não entraram tão forte nesse mercado aí? Olha, essa é uma pergunta muito importante e, poxa, Bambu está fazendo um sucesso danado, todo mundo aí. Por que eles não lançaram impressora de volume grande? Né? Acho que podia colocar um videozinho aqui complementando. Dá atenção, gente, eu tenho que elogiar quando às vezes a gente vê algo profissional. A Bambu Lab, no primeiro momento fazendo um unboxing, eu achei ridículo o sistema de segurar a impressora lá dentro. Eu achei que não é seguro para manter a estrutura da impressora intacta. Talvez aí nos transportes e tudo, você vai receber uma Bambu Lab danificada. Eu achei pouca espuma. Minha percepção. Sim, externo, interno não, mas externo não. Só que olha só, do outro lado eu vou ter que aplaudir. Que é o seguinte, os caras fizeram uma peça onde segura a mesa lá dentro, para não ter eixo empenando, para não ter vibração nenhuma durante o transporte, para garantir que chega intacto. Até mesmo o próprio OMS ali dentro. OMS, tudo parafusado, travado, para quê? Não danificar a estrutura da impressora que vai chegar para o cliente, vai começar a utilizar. Eu nunca vi, e olha que nós estamos fazendo unboxing, impressora um atrás do outro, eu nunca vi uma preocupação, uma peça injetada, cara. Nem Ultimaker. Não, nem Ultimaker, ninguém. Forma. Totalmente feito para não danificar, nem ter menor erro nesse tipo de coisa. Agora, veio a pergunta de novo, pergunto mais uma vez. Será que é por isso que os caras não querem fazer uma mesa grande? Porque nivelar uma mesa aí talvez de 30 por 30 começa a ser difícil? É uma pergunta para a gente deixar aí no ar. Nós não somos fabricantes de impressora, nós somos usuários e a nossa experiência não é satisfatória. Se você já tentou imprimir uma peça onde a base dela utiliza os seus 30 vezes 30, né? Nós estamos falando de 9.000 milímetros cúbicos, quadrados, usando a primeira camada inteira, a área, você vai ver que não é uma tarefa você pregar essa primeira camada perfeita, não. Será que vale o risco uma Bambu, pegar 256 por 256 para jogar para 300? Acho que cada milímetro ali já dá um acréscimo nessa curva aí que... Justamente. Curva de problemas. Curvas de problemas exponenciais. Né? Isso, jogar sua marca talvez fora por querer crescer o volume. Vamos falar só de uma última coisa, Henrique? É sem precedentes, e eu vou ter que concordar talvez numa coisa que é sem precedentes. No nosso mercado interno, qual é a impressora, ainda que seja pelada, com altíssima velocidade, que a gente tem, né? E com os recursos que essa impressora, na teoria, oferece, né? Tela touch, uma velocidade alta de impressão, estrutura do jeito que ela vem. Com quem ela vem brigar? Quem que você falaria assim, de cara, ela vai concorrer com a impressora de quem? Ninguém. Não tem. Então, apesar de todas as críticas, gente, é sem precedentes. Ficamos na torcida por uma correção do nivelamento, né? Não quer dizer que 100% dos clientes estão reclamando, mas a gente tem um índice grande. Mas é sem precedentes. Quem é, por exemplo, uma marca de impressora 3D que tem algo que concorre? Tem pelo menos uma que a gente mapeou, né? Que a gente até citamos agora há pouco, a Soval com a Congrow. Congrow. O que é uma marca deles, né? Sim, mas dentro e qual é o modelo que concorreria direto com a V3 Plus? A T300. T300. Mas olha só, então vamos lá. Soval T300. Quem já ouviu falar? Marca aqui, escreve aí embaixo. Eu já ouvi, eu sou usuário. O mais próximo, mais popular seria a SV06, né? Sim. Que é um custo-benefício aí. Isso, que aí a gente já viu bastante. Aí você vai achar no AliExpress, no Mercado Livre, alguém que comprou para render um pouco. Que você vai ter problema de garantia, talvez, porque não tem ninguém aqui para dar esse suporte e tudo, né? Vai chegar naquele esqueminha, às vezes, sem nota fiscal, que a gente sabe, né? E eu faço voto que você não apoie esse tipo de empresa.
Então, se você, Sovol, se chega na sua casa sem nota, gente, não apoia esse tipo de coisa, não, isso é um absurdo. Nós estamos priorizando outra nação vender um negócio de forma informal para tirar emprego aqui. Então, imposto, ninguém gosta de pagar, mas é o que movimenta o país para a gente ter emprego, para a gente ter qualidade. Então, se você acha bonito sonegar, vamos acordar que não é o caminho, né? Mas vamos lá, não sei, Sovol, não sei se está sonegando ou não, mas no passado estava entrando aqui no AliExpress, a gente sabe bem como é que chega na casa da gente, né, Henrique? Vamos ver como é que... O problema não é nem vir direto para lá, porque hoje tá taxando. Sim, mas o problema é quando tá aqui. Quando tá aqui, veio não sei como parar no armazém do chinês ali. Todo mundo sabe, você entra lá no AliExpress, tem produtos armazenados no Brasil, você compra, chega às vezes no máximo uma semana na sua residência, e chega uma nota fiscal ou chega uma declaração de conteúdo? Chega uma declaração de conteúdo. Mas quando vem a nota, vem com 400, 500 reais. Sim, vem uma nota a menor, né? Uma nota, né? 1/3, 1/4, 1/5 do valor daquele equipamento para reduzir o imposto. Desleal com quem está jogando o jogo certo, né? Mas é assunto para outro vídeo. Agora, de novo, nós temos uma Sovol e nós não temos mais ninguém. Então, assim, eu fico doido para realmente a gente ter outros fabricantes. Eu acho que a gente tem falado muito de Creality. Que bom que tem a Creality, né? A gente critica, bate, fala, gente, mas hoje a Creality puxou um movimento de vendas, de melhorias de máquina. Não temos, vamos colocar assim, se a gente tivesse só um fabricante de carro, a gente ia ter que dar graças a Deus que tem aquele fabricante, mas ia falar dos problemas que tem no carro. Está ajudando a popularizar, né? Está ajudando a popularizar, tem preço muito atrativo e está fazendo um negócio que ela prometeu. Acho que há uns 2, 3 anos atrás, quando a gente teve com o pessoal da Creality, eles colocaram para a gente que essas impressorinhas de entrada, Ender 3 basicona lá, que não eram a tendência deles, que o objetivo deles era entregar algo mais profissional, ainda que seja para o cliente de entrada. E a gente tem visto isso acontecer. Eu não ia imaginar que uma K1 ia custar quase R$3.000. Nós estamos falando de, em menos de 3 anos, há pouco tempo atrás, você ia pagar R$2.000 numa Ender 3. Com o dólar a 3, 2,80. Hoje nós estamos falando de um dólar a 5 e comprando uma K1, uma impressora com uma série de recursos, touch, fechada e tal, ainda que tenha uma ou outra dificuldade, mas é outro momento de impressão 3D por um valor tão acessível. Então, assim, críticas à parte, elogios, né, diversos, estamos torcendo para ter outros fabricantes. Parece que FlashForge está aí doida de novo para entrar no mercado, boas máquinas, mas não tem uma Naked, não é tradição da FlashForge fazer isso. São impressoras fechadas. São impressoras fechadas. As Naked estão em falta, vamos colocar assim. Então vou fazer o seguinte, Wes, hoje nós vamos colocar essa impressora Ender 3V3 Plus no nosso comparador de impressoras. Então você pode dar uma olhada em toda a especificação dessa impressora e de várias outras lá para acompanhar. Então todo dia não. Comparador de impressora? Mas explica, pessoal, o que é isso, comparador? Você sabia que tem comparador de impressora lá no site da 3D Fila? Explica aí, como é que é isso? Tem impressora nova, tá lá no comparador. O que ele faz basicamente? Tem todas essas informações, especificações técnicas de todas as impressoras e você pode comparar preço, volume, a parte de hardware. Mas fala, por exemplo, volume, compara uma com a outra, qual é maior? Compara volume. A gente tem também até uma matriz, então você consegue facilmente localizar essa impressora por preço e por volume. Então, acho que você consegue, facilita muito o seu processo de compra. O pessoal da 3D Fila é fantástico, hein? Funciona, né? Bem, gente, isso tudo é para facilitar a sua vida e a sua decisão de compra. Agora, se um comparador, se você está precisando de alguma informação extra adicional, né? Poxa, algum assunto técnico para saber qual máquina adquirir para o seu projeto específico, igual do vídeo anterior que nós conversamos a respeito, por exemplo, de um projeto tão específico, né? Se você não assistiu, assiste lá o vídeo sobre a Touch2C, né? Você pega
e liga para a gente, manda um WhatsApp, manda um e-mail, que nós vamos ter o prazer de te ajudar a começar a empreender e usar uma impressora 3D ou levar ela para o seu empreendimento, uma impressora adequada. Então nós temos a consultoria gratuita para você sair com o pé direito e entrar no mundo de impressão 3D já com a máquina acertada. Olha só, o canal, esse nosso canal aqui no YouTube, ele é relativamente novo. Então, a gente ainda consegue responder suas perguntas. Responde aí, faz um comentário. Tá, o que você achou? É sem precedente a máquina? O que você gostaria de ver? Ou um fabricante que a gente não mencionou aqui, que você sabe, pode deixar aqui para os outros usuários, falar, isso aqui vale a pena, eu estou usando, eu importei, e dar um banho na Creade. Deixa aqui, a gente quer testar também, mostrar para o nosso cliente a novidade. Eu acho que é importante para o cliente não, né? Para o nosso público geral aí. Tem alguns vídeos que estão bombando e faz esse vídeo bombar também. Vamos seguir interagindo, curte, compartilha, conta com a gente. Mais uma vez, agradecer a atenção de todos vocês e até a próxima. Obrigado, até a próxima.